Essas frutas não parecem deliciosas? Bem, e se eu lhe disser que elas podem explodir na sua cara? Esses são os frutos da árvore Sandbox. É uma gigante que pode crescer até 200 metros e permanece verde o ano todo. Ela cresce em lugares tropicais como a floresta amazônica e algumas partes da África. Quase tudo nessa árvore monstruosa é venenoso. A casca, as folhas e até as sementes. A árvore até parece hostil. Está coberta de pequenos pinos cônicos. Seus frutos, que se parecem com pequenas abóboras, não são apenas venenosos, mas também têm sua própria característica. Quando estão maduros, eles se abrem e lançam sementes em velocidades super rápidas. Mas não é tão ruim assim. A madeira da Sandbox é leve, por isso é útil para fazer canoas. Há muito tempo, os povos indígenas fabricavam veneno para flechas com sua seiva. A madeira também é usada para fabricar móveis, e as sementes da árvore podem ser usadas para fazer biodiesel e sabão. Conhecemos o azevinho como as bagas usadas nas decorações de Natal. Mas a árvore do azevinho tem uma história muito longa. Ela já existia antes mesmo do desaparecimento dos dinossauros. Ao longo de milhões de anos, diferentes tipos de azevinho se adaptaram a diferentes ambientes, como montanhas e florestas, e alguns foram extintos. Hoje, eles ainda podem ser encontrados em muitas partes do mundo. As árvores de azevinho têm lindas bagas vermelhas, mas não as coma. Somente os pássaros podem fazer isso. Essas bagas são tóxicas para os seres humanos e podem até ser letais. Embora sejam chamadas de bagas, são na verdade um tipo de fruta chamada drupa. Elas vêm em cores diferentes, como vermelho, marrom, preto e às vezes verde ou amarelo. Algumas árvores são tão perigosas que vêm com um sinal de alerta, como a árvore Mantinil. Seus frutos se assemelham a maçãs verdes ou amarelas comuns, mas comer uma delas pode ser a última coisa que você fará. Cada parte dela, desde a casca, as folhas e os frutos, contém toxinas. Comê-la causa desconforto na garganta e problemas estomacais. Até mesmo tocá-la pode ser arriscado. Esqueça a tentativa de se livrar dela. Qualquer pessoa que tentar cortá-la será punida instantaneamente. Ela lança uma gosma ofuscante que pode deixá-lo temporariamente cego. E se essa seiva tocar sua pele, você acabará com queimaduras e bolhas. O fruto do pinhão manso parece um delicioso damasco, mas tem outro nome, noz preta do vômito. Se você se atrever a comê-lo, vai sentir sua garganta pegando fogo. Depois, seu estômago doerá muito. Ela pode até atrapalhar a respiração e os batimentos cardíacos, fazendo com que você sinta muito sono e até desmaie. A árvore é originária das regiões quentes das Américas, como México e América Central, mas atualmente é encontrada em muitos lugares tropicais e subtropicais em todo o mundo. Em alguns lugares, as pessoas comem variedades comestíveis da planta jatropha. No México, as sementes são torradas e moídas para fazer lanches ou pratos como tamales e sopas. As sementes podem, de fato, ser úteis. Elas estão cheias de óleo e outros elementos como proteínas e açúcar. Isso pode ser usado para produzir um tipo especial de combustível chamado biodiesel. Mas, por favor, não use o óleo dessa planta para cozinhar. Dê uma olhada nessas folhas. Elas têm o formato de pequenos corações. Não são fofas? E se você encontrar esses cachos marrons que lembram peras, esses são os frutos dessa árvore do Sudeste Asiático, chamada Pangium edule. Quando você os abre, há uma polpa macia e cremosa, e embora pareça gostosa, não é. Entretanto, há uma parte comestível dessa fruta, suas sementes. Elas geralmente são usadas como tempero e especiaria em pratos. Não são consumidas sozinhas. No entanto, cozinhá-las é um pouco problemático. Primeiro, você precisa retirá-las da fruta. Em seguida, você as ferve. Depois disso, você as enterra em cinzas, folhas de bananeira e terra por 40 dias. Não se surpreenda. Deixar de molho ou embrulhar pode ajudar a eliminar alguns dos produtos químicos mais tóxicos, como o cianeto de hidrogênio. Após esse estágio, elas se tornam bastante saudáveis e boas para a saúde, pois contêm vitamina C e ferro. Depois de preparadas, essas sementes são usadas em vários pratos. Na Indonésia, por exemplo, elas são moídas para fazer um molho preto espesso chamado rawon. Na Malásia e em Singapura, um dos pratos é o frango cozido com essas sementes. Até mesmo as tribos de Bornéu as utilizam para fazer um prato de peixe fermentado com sabor azedo.
Observe essa casca marrom brilhante e redonda com uma semente dentro. Ela é cercada por uma casca texturizada, como as nozes de nogueira. Bem, essas nozes contêm algo chamado ácido tânico, que é venenoso para animais como vacas e até mesmo para humanos. Até mesmo as folhas, os brotos e a casca dessa árvore podem ser um pouco tóxicos. A árvore é chamada de Ohio Buckeye, Texas Buckeye ou simplesmente castanha da Índia. Fato curioso, os nativos americanos tinham uma maneira de comê-las. Eles ferviam as castanhas para remover o veneno. Também as usavam de várias maneiras, como fazer colares ou extrair ácido tânico para o couro. A árvore em si não é a melhor para fazer artesanatos e outras coisas porque é macia e leve. E por causa de seus frutos grandes e desajeitados, não é a melhor escolha para ser uma árvore ao longo da rua. Mas as pessoas parecem gostar muito dela em Ohio. Eles até fazem um doce que se parece com a noz, mergulhando manteiga de amendoim em chocolate. É uma guloseima popular, especialmente durante o Natal e a temporada de futebol americano universitário. Cuidado com as pokeberries. Elas são aquelas bagas tentadoras e suculentas que você pode encontrar no final do verão ou no início do outono. Embora pássaros e animais possam comê-las sem problemas, elas são venenosas para as pessoas. Elas vêm em cachos semelhantes a uvas, de cor preto-púrpura, e a planta em si é alta, com hastes rosa-púrpura vibrantes de até 2 metros de altura. Mas comer apenas um punhado pode ser extremamente prejudicial ou até mesmo letal. Outra espécie parecida com a uva é chamada de Canada Moonseed Vine. Ela tem folhas e cachos de frutos que se parecem com uvas, mas podem ser extremamente perigosos. Para evitar esse erro, dê uma olhada mais de perto nas sementes dentro da fruta. Enquanto as uvas normalmente têm de 2 a 4 sementes redondas ou ovais, os frutos da semente da lua têm apenas uma semente em cada um, e seu formato é uma estranha mistura entre uma lua crescente e o Pac-Man. Em junho, você também pode encontrar essa bela trepadeira na floresta chamada de American Bittersweet, ou agridoce. A trepadeira, bastante forte, pode desenvolver hastes longas e lenhosas que se enroscam em outras plantas, às vezes até sufocando-as. Mas a parte mais importante são seus frutos alaranjados, do tamanho aproximado de uma ervilha. Mais uma vez, são venenosos para os seres humanos, mas adorados pelos pássaros. A planta recebeu esse nome porque esses frutos se assemelham aos da erva moura comum, que também era chamada de agridoce pelos colonizadores. Isso ajuda a diferenciá-la de uma planta de aparência semelhante chamada Oriental Bittersweet, da Ásia. Mas ela é bonita, portanto pode servir como uma bela decoração. Por falar em erva moura, tem uma coisa para te contar. As cerejas escuras dessa planta são muito perigosas, mesmo em pequenas quantidades. E o pior é que ela pode ser facilmente confundida com a madressilva, twinberry ou outras frutas. Uma maneira de identificá-la é por suas folhas pontiagudas em formato oval. Ela geralmente floresce de junho a setembro. Curiosamente, essa planta pertence à mesma família dos tomates, pimentões, berinjelas e batatas. Essa família também inclui plantas perigosas como o tabaco, a beladona e a mandrágora. A última planta assustadora é chamada de olhos de boneca. Essas plantas têm bagas brancas, e comê-las pode parar seu coração e até mesmo levar a um pior resultado. As bagas parecem até assustadoras, como um monte de pequenos globos oculares conectados por galhos vermelhos. É bem assustador, não é? Você pode encontrar essas plantas assustadoras no lado leste dos Estados Unidos e no Canadá. Elas florescem durante o verão. Algumas pessoas cultivam essas plantas em jardins por sua aparência única, mas elas precisam de condições específicas. Sempre tenha cuidado com plantas, bagas e frutos desconhecidos. Não se esqueça de dar uma verificada na internet.